Semana 12, aula 12, parte 2. Para os cursos integrados em administração, primeiro ano, e integrado em mecânica, primeiro ano, a disciplina de matemática 1. Então, a segunda atividade diz o seguinte: as raízes da função f de x ao quadrado mais ax mais b são 4 e menos 8. Calcule os valores de a e de b. Então, se são raízes, certamente vai passar no x aqui, ó, igual a menos 8 e aqui no 4. Ou seja, eu tenho os pontos menos 8 com 0, porque diz que é raiz, né? E 4 com 0 pertence a essa lei aqui de f de x. Então, se 4 é a raiz da função, então f de 4 é igual a y igual a 0, que tá ali, ó. Se menos 8 é raiz da função, então ela vai passar f de menos 8 é igual a 0, que está ali, ó. Ou seja, a parábola vai passar por esses dois pontos aqui no eixo dos x. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos calcular f de 4. Então, vamos substituir lá. 4 ao quadrado mais a vezes 4 mais b, que é igual a 0. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes a mais b, que é 0. Então, esse 16 está somando desse lado, vai passar diminuindo do outro. Eu tenho a sentença matemática 4a mais b, que é igual a menos 16. Se f de menos 8 também é igual a 0, vamos ver então como é que fica. Menos 8 ao quadrado mais a vezes menos 8 mais b, que é igual a 0. Ou seja, 64, que é menos 8 ao quadrado, menos 8a mais b, que é igual a 0. Isso implica que menos a mais b é igual a menos 64. Como eu tenho o sinal negativo de um lado e do outro, né? Então, eu boto esse negativo em evidência, vai ficar 8a menos b, que é igual a menos 64. Multiplicando por menos 1 ambos lados dessa igualdade, eu tenho que 8a menos b é 64, que é, então, a segunda equação que eu tenho dos romanos. Resolvendo o sistema de equação entre as sentenças matemáticas, primeira e a segunda, ó, que é essa aqui, ó, então essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Nós temos essas duas sentenças aqui. Somando ambos os lados da igualdade, então o lado esquerdo todo, 8a mais 4a, 12a. B menos B, 0. 64 menos 16, 48. Daí eu saio que 12a é igual a 48, né? Então, tá multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro, o valor de A vale 4. Substituindo o A4 igual a 4 na primeira lá, ó, naquela primeira lá, eu tenho 4 vezes 4, porque A é 4, né? Mais B, que é igual a menos 16. Então, eu tenho que 16 mais B é igual a menos 16. Então, B vai ser menos 16, esse 16 está somando, vai passar para o outro lado, menos 16, e B vai ser menos 32. Resposta: A é igual a 4 e B é igual a menos 32. Assim, colocando os valores de A e B lá em cima, ó, na equação, substituindo o A por 4 e o B menos 32, nós temos x ao quadrado mais 4 vezes x, porque A é 4, menos 32, que é o valor de B. E observe o seguinte, ó, o que acontece entre as raízes x' e x'. Se eu faço a soma algébrica dela, é igual a menos o valor de B sobre A. Então, aqui eu já sei o valor de B, ó, porque o A vale 1, o B vale 4 e o C vale menos 32. Então, dizer que somando as raízes, eu tenho 4
menos 8, porque menos 8 é raiz. Ele afirma na atividade. 4 menos 8 dá menos 4. E aqui, colocando o menos valor de B sobre A, ó, é igual a menos 4, que tá ok. O produto x' e x² é C sobre A. Então, o produto das raízes, ele afirma que uma das raízes é 4, a outra raiz é menos 8. Isso aqui vai dar menos 32, tá ok. E, ao mesmo tempo, na fórmula de menos C sobre A, é menos 32, né? Menos 32, quer dizer, é o valor de C, que é menos 32, sobre A, que é 1. Dá menos 32, tá ok também. Então, eu fiz a prova real para ver se realmente as minhas contas estavam certas, tá? E aqui termina, então, a parte 2 da semana 12.